Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast entrevistando de hoje é com Rosana Anunciação Franco. Exatamente. Prazer falar contigo. Hoje você está coordenadora da Igualdade, é isso? Isso mesmo. O prazer é meu de estar aqui com você, é uma grande satisfação estar falando para esse público maravilhoso. Sim, coordenadora de políticas de promoção da igualdade racial no município de Campo Grande. E para quem não sabe, a gente é confrades, né? Ela é minha confreira ali na Academia de Letras do Brasil e ela assume a cadeira ali que é com o nome do pai. Exatamente, do meu pai, José Reginaldo de Anunciação, patriarca aí da comunidade quilombola, remanescente de Quilombo São João Batista, que vem aí com uma trajetória, uma tradição familiar desde 1922 e esse reconhecimento agora com a cadeira de número 19. E hoje a gente já pode dizer que esse ano são 100 anos comemorados. Comemoramos esse ano o centenário da tradicional festa em honra a São João e São Pedro, que acontece todo dia 23 e 29 de junho de cada ano. Uma tradição aí que vem desde 1922 por Maria Rosa da Anunciação, a matriarca aí que idealizou também todo esse processo da promessa e passou toda essa devoção para toda a família, inclusive para o meu pai. Conta um pouco da história do Quilombo pra gente, que é a sua história também. Verdade, uma história de vida, né? Bom, a comunidade, ela deu início, assim, em Coxim e por volta de 1922, as famílias já moravam lá, já residiam naquele espaço e o acesso ao local onde moravam era bastante difícil, né? Tinha que atravessar o rio e tudo mais. A promessa foi feita e iniciou-se aí com a promessa a São João Batista, justamente pela saúde do meu tio José Soares Magalhães, que a minha bisavó fez, justamente com tanta devoção para a saúde dele, que nasceu prematuro, de 5 meses, naquela época sem recurso algum. Então, assim, comprovou-se o milagre, comprovou-se todo o atendimento, né, do santo em relação à saúde do meu tio, e não só nessa circunstância, mas em outras circunstâncias também. Fez com que a minha avó passasse toda essa devoção para toda a família, que foi justamente levando o nome de São João, São Pedro e São Paulo, aonde ficou como o santo padroeiro da comunidade quilombola, né, São João Batista. Em meados de 1945, eles vieram para Campo Grande em busca de melhores condições de vida e aqui, né, a família se dispersou, cada um foi para um canto, porque o local onde eles vieram, porque foi como troca, né, de terreno, que estavam lá e vieram para cá com uma promessa, chegou aqui, a realidade era totalmente diferente. E aí não cabiam todas as famílias no mesmo local, cada um ficou disperso em locais diferentes aqui em Campo Grande. E assim foram crescendo, mas a minha avó sempre manteve a tradição de São João Batista, fazendo aí a missão, e essa missão foi passada de geração a geração até chegar no meu pai, em mais ou menos na década de 90, que aí nós assumimos, éramos participantes e depois assumimos essa missão e resolvemos, assim, com o intuito mesmo de valorizar essa nossa descendência, de fortalecer a questão cultural, também a tradição religiosa, mas com um olhar a mais, de desenvolver ações para toda a região, para toda a comunidade, não só para a comunidade negra, mas para a comunidade não negra também. Meu pai sempre foi um homem muito visionário. Então, a educação dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, para nossa família, sempre foi de desenvolver a ação não só para você, mas pensar no outro. Então, tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro no outro e depois em nós. E, lógico, a gente precisa estar bem também para poder ajudar. E isso a gente sempre colocou como princípio também. Mas a valorização, o respeito, o amor, a dedicação sempre fez com que hoje a gente tivesse aí esse legado já bem fortalecido. Diferente do que era no princípio, né? Vocês não foram bem acolhidos, pelo contrário. Né? No espaço onde nós estamos hoje, nós não fomos acolhidos, digamos assim, justamente por conta do preconceito e do racismo, que ainda é muito forte dentro de toda a nossa sociedade, né? E não é diferente. Então, quando nós tocávamos os tambores com a manifestação cultural, né, que nós vemos como percussão, como dança, as pessoas às vezes passavam lá
próximo e jogavam pedra, falando o que exatamente eles não sabem, né? Falando assim, vocês estão fazendo macumba, para com essa macumba, e uma série de coisas. Então, não somente estes episódios, mas outros episódios das pessoas não quererem entrar no espaço, fez com que nós repensássemos, e meu pai também repensasse muito forte aí nessa questão da atuação, de abrir as portas do Quilombo, porque nós já éramos registrados enquanto comunidade remanescente de Quilombo. Abrir as portas do Quilombo justamente com esse objetivo, porque o que é desconhecido, né? O desconhecimento, ele gera muito preconceito, né? O preconceito vem disso, de você julgar sem conhecer, sem saber. E nós oportunizamos isso à comunidade, a toda a sociedade, abrimos as portas do Quilombo para que as pessoas que estivessem na região pudessem conhecer o trabalho da comunidade e mais, passamos a desenvolver ações sociais em atendimento às famílias em situação vulnerável da região. E hoje o projeto cresceu, né? Tivemos aí apoio de várias instituições, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado, entre outros parceiros no desenvolvimento da ação. Nós temos muito ainda a fazer, principalmente essa questão estrutural. Porque é sempre, né? Você precisa estar sempre mantendo, a manutenção do espaço, ele tem que ser constante. E os apoios, eles têm que ser conquistados também diariamente. Como que as políticas públicas têm ajudado isso a trazer equidade, né? Exatamente, essa questão da justiça social, né? A gente precisa entender que, infelizmente, nós temos esse racismo estrutural de uma forma muito dolorida dentro da nossa sociedade, e o desenvolver dessas políticas públicas faz com que a gente consiga divulgar de forma a fazer com que a pessoa ela entenda como ela foi criada dentro desse processo. Eu costumo dizer aí nas minhas palestras que nós fomos criados dentro de uma sociedade completamente racista, machista, sexista, homofóbica, e muitas vezes nós vamos reproduzindo o que nós aprendemos lá na nossa infância, carregados de ódio, carregados de preconceito, carregados de uma série de coisas que nos faz aí distanciar do ser humano e julgar ou pela cor da pele, ou pela sua aparência, né, ou pela sua orientação sexual. E nas minhas falas eu falo justamente isso, que nós precisamos desconstruir, aí, quebrar certos paradigmas que nos foram impostos ao longo dos anos e reconstruir todo esse conceito de humanidade, né, do respeito ao outro, de valorização do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E nós nunca fazemos nada sozinhos, nós precisamos do outro para poder fazer e acontecer aí dentro desse universo vasto, né, que é grande. E como tudo que a gente fala e faz está conectado, né? Esses dias recentes, como a gente não estava vivo nesse momento, eu falei com a deputada federal Renata Abreu e citei duas pessoas, na verdade. A Verônica Fernandes, uma advogada preta que sofreu preconceito, sofreu racismo, mas ela não sabia disso. E com a Ângela Batista, do Meio Fio Brechó, que ela passou no Expo Favelas e foi lá levar o material dela, né? Também uma preta de identidade. A gente estava falando de identificação, de Sim. identidade, como isso é importante. Então, mas são dois casos diferentes. A Verônica, ela não se enxergava como preta. O reflexo dela era uma loira de olhos azuis. Nossa. Então, ela não sabia que ela sofria preconceito e por que ela sentia todas aquelas coisas, ela tão excluída dentro da única aluna preta fazendo advocacia na UCDB. E no caso eu estou falando de dois casos diferentes de identificação com pessoas pretas em questões diferentes. No caso da Ângela, ela lá em São Paulo, as pessoas falavam Mato Grosso. Ela falava, não, é Mato Grosso do Sul. E eles falavam, não, tanto faz. Não, tanto faz não. A minha cultura é a minha identidade. Sim. E é como você vai localizar. É como se não existisse, se tivesse uma coisa branca no mapa. Não tem sentido isso. Então, a identificação e o trabalho feito para mostrar a identidade de cada um,
e de cada local é muito importante. Sim, é fundamental essa questão do pertencimento, né? Se você não se ver em determinados espaços, não tem como você se reconhecer. Normalmente a gente tem dentro da sociedade pessoas negras que acreditam que o racismo não exista, justamente por conta disso. A gente fala assim, tem duas teorias, né? A questão do embranquecimento, que se faz de duas formas, né? Aí a questão da cor mesmo, e essa questão do deixar, fazer com que a gente veja a nossa cultura como uma cultura secundária, terciária, e não dar valorização, não respeitar a nossa cultura, a nossa descendência, as coisas que nos representam. E aí a gente fala que as pessoas vão se embranquecendo dentro da comunidade, dentro da sociedade, porque esquecem aí as suas raízes, a sua cultura. E quando eu falo de pertencimento, eu falo de nos enxergar nos espaços, né? Hoje a gente precisa. Quando eu era na minha infância, quando eu estudava lá no primário, eu não me via, isso eu falo também nas palestras, eu não me via nos espaços representativos, na própria escola. Nos cartazes escolares não tinha a família perfeita que estava lá, sentada à mesa, tomando o seu café da manhã, não tinha uma criança negra, nem um adolescente, nem os pais eram negros. Quando falava de ciência, que falava sobre medicina, sobre algo ligado à saúde, nós não víamos nada, nem professores não tinham cartazes de pessoas negras. Então, eu não me via nesses espaços, eu não me via em outro lugar que não fosse aquele que a escola me colocava. E até várias situações ocorreram justamente de chacotas, de brincadeiras sem graças, e normalmente os professores, os educadores, eles não sabiam como lidar com aquela situação. E o não saber também prejudicou muitos dos meus colegas. A questão a família ela é fundamental dentro desse processo, porque quando a gente, dentro do universo familiar, eu sempre fui a princesa, a linda, não, seu cabelo é perfeito, né, sua roupa, o seu jeito, a valorização completa. Quando você sai daquele seu universo familiar e vai para o universo social, você se depara e toma um choque de realidade com as características que a sociedade considera bom, belo e perfeito. E não eram as características físicas que eu tinha. Então, a desvalorização no campo escolar e em outros campos da sociedade era muito grande. Mas, ao passo que quando eu chegava em casa, a realidade, ela mantinha ainda essa questão da valorização. Porém, esses dois universos, conforme a gente vai crescendo, ele precisa casar, né? E aí a dor, ela sempre foi muito presente. Eu digo isso em relação a outras pessoas também, que também tiveram aí esse baque dentro da sociedade e que infelizmente não tiveram uma estrutura familiar para assegurar esse rebante. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que infelizmente terminaram indo para outros caminhos que não era o que realmente iria valorizar e condicionar aí futuramente uma certa estabilidade e um certo fortalecimento. Nós precisamos de outras pessoas que pensam como nós precisamos de outras pessoas que também comungam do mesmo sentir, para que a gente possa conseguir fazer crescer dentro da sociedade esse nosso pensamento de real igualdade, justiça social, equidade para todas as pessoas. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós precisamos ser valorizados, né? E essa valorização, ela começa dentro de nós, começa aí por cada um de nós, mas no nosso espaço externo ele também tem que fazer a parte dele. Por isso que nós vamos aí para as políticas públicas e provocando o próprio governo, e hoje eu estando nesta condição também, né, de governo, olhando em uma perspectiva diferente, em um lugar de fala diferente, de estar na sociedade civil e agora um olhar de governo, para fazer com que essas políticas públicas elas sejam executadas de fato dentro da nossa sociedade. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente precisa de vários apoiadores e também de recursos para poder fazer acontecer. Mas o trabalho ele é sempre esse, de fortalecimento, de garantia e de mudança de perspectiva e realidade de vida a partir de nós mesmos, para aí poder fazer com que a sociedade nos reconheça, né? A valorização, ela começa de nós mesmos. Como que eu quero que alguém me valorize se eu não me valorizo? É por isso que eu citei ela, deputada, porque eu não conseguia entender como que a pessoa não se enxergava como ela é, né?
Por isso que é importante a gente saber quem somos, de onde viemos, identidade, para onde vamos, o que queremos. Exatamente, é fundamental, né? A nossa família, a nossa ancestralidade. Eu falo muito de ancestralidade. A nossa família ela é muito forte na questão ancestral. E o respeito à nossa ancestralidade, ela deve vir muito fortalecida, independente de religião. Porque quando a gente fala de ancestralidade, as pessoas falam assim, já está falando de religião de matriz africana. A gente não fala de religião. A religião é individual de cada pessoa e nós devemos, sim, respeitar todas as religiões, né? Nenhuma é maior do que a outra, né? São paradigmas, são situações que aí vêm, infelizmente, fazendo com que as pessoas fiquem descrentes ou até joguem pedras em determinadas religiões, julgando sem conhecer. Então, o convite vamos conhecer, abram, né, o coração, abra a mente para conhecer novas religiões e saber que, infelizmente, né, a maldade ela não está nas religiões, ela está no coração das pessoas. Isso é fundamental. Aonde você for, se seu coração estiver carregado de ódio, de mágoa, de rancor, você só vai produzir ódio, mágoa e rancor. E o que vem por aí dentro da coordenadoria? Agora vamos falar da política. Pois é, a gente está com um programa Campo Grande Sem Racismo e o programa ele vem quentinho aí logo mais acompanhado do selo Campo Grande Sem Racismo, justamente fazendo esse contraponto entre a sociedade e governo. A gente fala muito com o programa Campo Grande Sem Racismo do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo sistêmico e aí toda essa estrutura que envolve, que impede a ascensão, que impede as pessoas de conseguir galgar novos espaços, de estar em espaços de representatividade. Dentro do programa Campo Grande Sem Racismo, nós falamos de 3 eixos, a campanha, a formação e o selo. A campanha são momentos que nós vamos nos espaços, seja nas secretarias, nas escolas, na associação de moradores, nas comunidades, falar um pouquinho sobre o programa, fazendo esse contraponto, essa vertente do olhar para dentro, do olhar para cada um de nós e para dentro da estrutura que nós representamos. Não adianta eu estar em um espaço representativa e não entender como esse processo funciona do racismo e achar que o racismo não existe ou só existe na cabeça das pessoas que criam o racismo. Não é bem assim, não é por aí, não é por este caminho. E o Campo Grande Sem Racismo ele vem para o olhar para dentro. Nós visitamos aí várias secretarias no ano passado, foram mais de 500 servidores que passaram por essas formações, por este olhar, justamente falando disso, o olhar para dentro. Como que está o nosso atendimento frente às famílias em situação de vulnerabilidade, que a grande maioria são compostas de famílias pretas, de famílias negras. Como que está o atendimento e o olhar na saúde, na educação, lá na habitação, né? E nos diversos campos que nós temos, no emprego. Nós precisamos tratar o diferente com as políticas de ações afirmativas de forma a unir, a agregar e não a dificultar o acesso. Então, o olhar assim, do programa Campo Grande Sem Racismo, ele vem para mover essa estrutura interna, olhar para dentro de nós, para dentro do local onde nós estamos trabalhando, para dentro do nosso bairro, para dentro da nossa cidade e aí fazer todo esse contraponto desta estrutura do racismo que impede, que corrói, que infelizmente está matando a nossa juventude. Eu quero agradecer, Rosana. Eu quero saber como as pessoas acessam você, as redes sociais e também, né, a coordenadoria e deixar um recado final para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Sim, sim. Bom, nós estamos no Facebook, tem o Facebook Rosana Anunciação, mas nós estamos também na página da Prefeitura de Campo Grande, na página da Subsecretaria, fanpage da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Coordenadoria da Igualdade Racial, Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. A minha página pessoal, Rosana Anunciação e Rosana Anunciação Franco, e da comunidade Remanescente Quilombo São João Batista, que é a fanpage, a FCN São João Batista, a Comunidade Negra São João Batista. E o recado, né, para as pessoas é que deem oportunidade para você mesmo, né? A gente precisa se oportunizar, abrir o nosso coração, abrir o nosso olhar para o diferente,
abrir, dar oportunidade também para outras pessoas ouvir mais, né? Ouvir mais, entender mais todo esse processo. Ao mesmo tempo em que a vida é tão longa, ela é tão curta, né? E às vezes a gente não vai ter tempo de percorrer aí todas essas situações que a gente precisa. Então, é mais fácil entender, amar, respeitar, valorizar o outro e sempre estar do lado, né? Ao lado das pessoas que querem fazer a diferença, mas também que trabalham aí essa questão da equidade com mais afinco dentro da sociedade. E agradecer a você por esse espaço de estarmos aqui e colocar à disposição toda a nossa equipe lá na Coordenadoria de Igualdade Racial. Nós estamos uma equipe de 6 pessoas, já vou falar o nome para poder fazer, pode falar, né? O Fábio, que está aqui conosco hoje, tem o Marcelo, a Milena, a Jennifer, o Juan, falei todos dentro da coordenadoria, uma equipe que está trabalhando com o olhar aí não só na população negra, mas na população de matriz africana e a população cigana, fazendo com que esses direitos cheguem até essa população, fazendo com que a estrutura que nós temos, e aí de forma intersetorializada que a gente fala com a estrutura da prefeitura, fazer com que essas políticas públicas elas saiam do papel. Fizemos aí, ultimamente, bem quentinho, o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do qual nós estamos apresentando a todas as secretarias, fazendo com que elas peguem esse plano, olhem as propostas, desenvolvam suas ações aí em conformidade com esse plano. Agradecer a você pela oportunidade, por esse espaço e dizer que nós estamos na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, do qual o nosso secretário aí é o Amadeu Borges e a nossa diretora adjunta Bárbara Rodrigues, e agora com a nossa prefeita Adriane Lopes, desenvolvendo aí esse trabalho de inclusão para toda a nossa sociedade. Eu quero deixar aberto também o espaço para qualquer projeto que eu possa ajudar. E como você falou da Luna, a gente, dá licença, vou pegar o livro que ela lançou recentemente. Da cigana. Era uma vez um povo cigano, que ela veio aqui com a Mara, que você também citou, sobre o haitiano, né? Sim. Antes de encerrar, fala um pouco dele. Bom, o Emerson Braia, ele é um escritor negro haitiano, está aqui no Brasil e em Campo Grande especificamente já tem algum tempo. E ele escreveu um livro que chama Preto Sim, Marginal Não. Fala muito dessa questão da abordagem, da vivência que ele teve quando chegou aqui no Brasil e quando veio para Campo Grande, o que ele sentiu desse racismo que, infelizmente, foi muito forte em relação a ele, assim como é em outras pessoas também, e ele consegue abordar de uma forma bem tranquila, fazendo com que as pessoas também entendam e tenham como forma de educação das relações étnicos raciais no livro dele. É maravilhoso. Aí já aproveitando a oportunidade de trazê-lo aqui para conversar com você. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Este foi mais um podcast Entrevistando.